De trás para frente é bem fácil encontrar o livro de Apocalipse. Você vai no capítulo de número 3, nós vamos fazer a leitura do versículo de número 7 até o versículo de número 13. A carta à igreja de Filadélfia. Apocalipse, capítulo de número 3, versículos de 7 a 13. Pai, a Tua palavra a ser ministrada, ela é o poder do Senhor para aquele que crê. Precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo para nos dizer aquilo que precisamos, que necessitamos, que carecemos e o que é direcionado para cada um de nós e também para essa igreja. Que Tu possas usar essa palavra agora para que ela faça morada nos nossos corações, a nossa mente esteja cativamente de Cristo e que possamos colocar em prática, em aplicabilidade aquilo que o Senhor nos ensina a partir desse momento. Toda a dispersão mental, toda a fuga da realidade agora caia por terra e prevaleça a revelação do Teu querer e efetuar segundo a Tua boa vontade, através das Escrituras Sagradas, na leitura e na explicação do texto, em nome de Jesus, amém. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, porque essa carta foi direcionada à igreja de Filadélfia, e ele já começa no versículo número 7, dizendo: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha e ninguém pode abrir. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são das sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venham em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome, um novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? A gente conhece aí o capítulo 3, ele vai dando continuidade às cartas escritas para as igrejas, e quando a gente chega nesse determinado ponto, está escrevendo a igreja da Filadélfia. A igreja da Filadélfia era uma igreja que amava a Deus e estava disposta a cumprir aquilo que o Senhor tinha falado com os servos dela. Então era uma igreja que era temente, uma igreja obediente, uma igreja que se esforçava e que andava nos caminhos do Senhor. Era uma igreja verdadeira. Apesar da Filadélfia estar localizada numa região bastante atribulada, porque tinha vários fenômenos naturais que aconteciam, entre os quais terremotos grandes, que um desses acabou destruindo completamente a cidade ali, e não ficou nada. Mas aquela igreja, ela perseverava em doutrinas, perseverava em fé, em oração, e ainda tinha os opositores, tanto aqueles que não criam em Deus, que eram os ímpios, quanto os falsos judeus, que estavam atrapalhando a conversão de algumas pessoas, ensinando mentira, ensinando um evangelho paralelo e desvirtuando completamente alguns que já estavam ali seguindo o caminho da verdadeira palavra de Deus. Então, Filadélfia enfrentava
a oposição dos descrentes, a oposição dos crentes falsos, a oposição dos judeus, que eram de encontro naquele momento ao cristianismo, e também passar por algumas situações físicas, naturais, como terremotos, dentre outras tempestades, se assim a gente pode dizer. Então, apesar dessa igreja ser uma igreja que estava perseverando, caminhando, e ser uma igreja que Jesus vai falar que era uma igreja abençoada, a gente percebe que no meio de toda essa bênção estava um turbilhão de acontecimentos, e a gente fazendo uma leitura simplesmente superficial, sem o estudo das Escrituras, dá a impressão que só tinha coisa boa. Mas a gente percebe que é um destaque essa igreja, e não é diferente nos dias de hoje. Quanto de nós estamos passando por tantos turbilhões, tantas tribulações e tantas situações difíceis, apesar de querermos andar nos caminhos do Senhor e perseverar até o fim. Então, a carta vai ser escrita para todos que estão ali, e é lógico que foi uma carta assim muito revelada para a época, mas que serve para os nossos dias de hoje. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que destacou em relação a essas situações. Destacou, saltou os meus olhos para a glória e louvor do nome do Senhor. Eu não quero fazer uma exegese muito profunda, ou trazer várias realidades, trazendo esse contexto, não. A gente já teve inclusive estudo a respeito de algumas igrejas do Apocalipse. Então eu quero simplesmente compartilhar com vocês aquilo que Deus falou comigo para a glória e louvor do nome dele. E aqui tem revelações para nós, que são revelações como igreja, revelações como família e como indivíduos, pessoas que temem a Deus na face da terra. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Jesus Cristo é santo e verdadeiro. E Ele requer de nós que sejamos pessoas que andemos em busca e mantenhamos a nossa santidade e a nossa veracidade. Andar com Deus, um dos pré-requisitos é que a pessoa seja íntegra, que a pessoa seja verdadeira, não compactue com as mentiras, com o engano, com aquilo que é falso, e a gente se separe dessas corrupções do mundo. A gente perceba que existem pecados e situações nesse sistema corrupto, mas que nós não fazemos parte desse sistema ainda que estejamos nessa terra. Por isso que ele fala sobre a santidade e a veracidade. E essas palavras nas quais nós estamos lendo, o que está contido nas Escrituras Sagradas, ela é a verdade, simplesmente a verdade, nada além dessa verdade. E esse próprio Cristo, ele tem a chave de Davi. Então a gente percebe nas Escrituras Sagradas, quando fala a respeito da genealogia de Jesus, ele vem da linhagem de Davi, e as promessas que Deus tinha em relação aos patriarcas, que chega até os reis, e na pessoa de Davi, era aquele que construiu o templo, ou melhor, que fez com que se juntasse todos os mantimentos para se erguer o templo, o santuário, e o filho dele, Salomão, ele institui o templo. Então tudo que estaria voltado para Davi é algo poderoso em relação quando as Escrituras Sagradas traz essa nota. E é claro que quando a gente lê chave, ela vai abrir algo. Então a gente já começa a perceber que Deus está falando comigo e contigo, que é necessário que andemos na verdade, perseveremos na verdade, nos separemos das coisas corruptas, do pecado desse mundo, porque Ele tem a chave que vai abrir algo para nós. O próprio Deus, Ele é responsável e Ele faz questão de nos abençoar. Ele é um Deus que é bom e Ele vai abrir algo para a gente, e esse algo se chama uma porta. Você crê nisso? Então vamos continuar lendo. O que Ele abre, ninguém pode fechar. Então aquela frente para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, a igreja aberta no lugar, a igreja verdadeira, é Deus que coloca ela ali para realizar um propósito.
algo que Deus instigou, nos moveu, colocou dentro dos nossos corações, que trouxe à nossa mente como um sonho, e de dia e de noite a gente fica se lembrando daquela situação, daquilo que Deus colocou. É lógico que a gente começa a perceber que é uma porta que Ele abre e que ninguém pode fechar. Deus estimula a mim e a você através da palavra dEle, para que nós venhamos a cumprir o propósito. E esse cumprimento do propósito, é lógico que vai ter que ter uma abertura da porta para que a gente adentre nesse portal e acesse aquilo que Deus quer. Então Deus está nos impulsionando para nós acessarmos uma dimensão espiritual que outrora não tínhamos. Ele começa então a girar essa chave para que eu e você seja dimensionado ali, como está em Efésios no capítulo número 1, nas hostes celestiais em Cristo Jesus. Ele quer que nós venhamos a conhecer as profundezas de Cristo e que venhamos a ter mais intimidade com o Espírito Santo dele. Deus nos projeta para algo maior espiritualmente falando, e é lógico que isso reflete em situações físicas, porque quando se fala em abrir porta, a gente imagina que Deus está nos dando alguma bênção ou fazendo com que venhamos alcançar algo. Sim, exatamente, mas primeiro isso acontece no mundo espiritual para que se materialize. E a palavra aqui em Apocalipse 3, no versículo número 7, dando continuidade, vai dizer que Ele fecha e ninguém pode abrir. Então aquilo que Deus já fechou, que seria um embaraço para as nossas vidas, aquilo que Deus trancou para que nós pudéssemos ser projetados para algo melhor, e aquilo que Deus não quer mais que seja para a nossa vida, ficou para o ciclo anterior, e agora estamos num novo ciclo, e caminhando depois que adentramos nessas portas. É lógico que quando Ele abre algo, Ele vai fechar o anterior, no sentido inclusive de cada vez nos colocando em uma maior profundidade espiritual e um maior conhecimento espiritual. Então sempre a porta da frente com Deus, ela vai ser maior e melhor do que a porta anterior. Deus vai projetando a cada um de nós, se nós estivermos cumprindo e obedecendo os mandamentos dele. Por isso que ele fala que ele é santo e verdadeiro, e que para que possamos adentrar na porta que ele tem aberto, e para sermos dimensionados, como eu já falei, para algo maior e melhor, precisamos então estar separados e andar no caminho da verdade. Jesus Cristo é a verdade. Então a porta que ele abre, ninguém fecha, e a que ele fecha, ninguém pode abrir. Deus começa a abrir então uma porta para mim e para a sua vida. A porta que ele abre para a igreja dele na face da terra, para proclamar o Evangelho, não tem quem feche. Pode vir o governo ditador que for, a porta que ele abriu para a ministração da palavra, a porta que ele abriu para a salvação da humanidade, não tem imperador, não tem ninguém e nada que possa fechar essa porta que Deus abriu. Podem até querer fechar a igreja local, mas o Evangelho e a palavra de Deus não está limitado aos pensamentos, ideologias e vontade de ninguém e nem do ser humano. Nada, ninguém pode barrar o Evangelho de Jesus Cristo na face da terra. Muitas vezes ele deixa fechar a porta porque ele quer que seja algo maior na frente. Então, quando a gente tem um crescimento, ou quando a gente precisa ser impulsionado para um crescimento, a gente vai abdicar de algo, renuncia a algo para ter algo maior e melhor. Da mesma maneira com Deus. Então muitas vezes ele nos impele para algo maior e melhor. Então aquilo que ficou para trás, a gente não pode ficar olhando, mas simplesmente olhar para o melhor de Deus que está por vir e que já veio, e esse melhor se chama Jesus Cristo. Ele morreu pela minha e pela sua vida, para que pudéssemos alcançar e ter a vida eterna para sempre. Amém. No versículo de número 8 diz
que Ele conhece as nossas obras. Muitas vezes a gente chegou aqui, inclusive na igreja hoje, pensando: pô, mas eu sou fraco, não tenho condições financeiras, sociais, políticas, econômicas, eu não tenho um conhecimento, não tenho alguém que possa me ajudar nesse processo, não tenho nenhum conhecido que possa me impulsionar, estou sem grana, as contas estão difíceis, não tenho muitos contatos, não tenho influência política. E é exatamente o que ele diz, que ele conhece as nossas fraquezas e conhece aquilo que a gente está fazendo que alegra o coração dele. Deus sabe que nós estamos realizando coisas para a glória e louvor do nome dele. Aquele que sabe o que deve fazer, não faz, comete pecado, e tudo que não é proveniente da fé também é pecado. Então aqui as obras estão significando, quando a gente recebe a salvação e estamos em Cristo Jesus, a partir de agora nós realizamos algo que é para o reino, cada um desempenhando aquilo que foi chamado para fazer, e essa composição de várias coisas sendo realizadas ele vai chamar de obra. E essa obra pode ser como igreja, um corpo de Cristo, pode ser como família e também como indivíduos, pessoas que servem e amam a Deus. Então Deus sabe aquilo que a gente está fazendo, Ele sonda os nossos corações e diz qual é a nossa motivação. Ele sabe exatamente o porquê que estamos desempenhando algo, se vai ser realmente para a glória dele ou não. Ele conhece aquilo que a gente faz perfeitamente. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar, ponto, e acabou. O próprio Cristo coloca diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Porta da salvação, porta da libertação, porta da cura, porta da proclamação do Evangelho para pessoas, famílias, cidades, territórios, tribos, raças e nações. Ele coloca uma porta aberta da proclamação do Evangelho da paz, das boas novas que gera vida. Ele coloca uma porta aberta da palavra e ninguém pode impedir a proclamação da palavra de Deus. Ele coloca uma porta aberta para que a igreja possa estar consolidada, firmada, edificada em Cristo Jesus. Ele coloca uma porta aberta para que essa igreja ela possa estar fortalecida, para que o corpo dele possa estar fortalecido através das Escrituras, nos fundamentos dos profetas e naquilo que foi falado, ensinado pelos apóstolos. Deus coloca diante de nós uma porta aberta como família, para que a nossa família possa ter a revelação da salvação em Cristo Jesus. E essa salvação ela gera libertação, libertação das obras mortas, das injustiças, libertação das tribulações demoníacas, das investidas do mal, a guarda, a proteção e a provisão de Deus sobre as nossas vidas. Deus é um Deus que coloca uma porta aberta para que os demônios caiam por terra e os intentos, os planos do maligno não prevaleçam. Deus coloca uma porta aberta na minha e na sua vida como pessoas, para que nos aprofundemos na palavra, para que as letras possam saltar aos nossos olhos e nós termos discernimento dos dias, do que é certo, do que é errado, do que é correto, do que é bom, do que é mal, se é proveniente ou não de Deus. Deus coloca uma porta aberta para que a gente saiba que existe um evangelho paralelo, que não é o evangelho da salvação, que existe anticristo já habitando na terra, que existe um evangelho que é mentiroso, que é enganoso, que existem falsos profetas, falsos mestres, mercenários, e que a gente tem o discernimento para saber quando é ou não de Deus. Deus coloca uma porta aberta para que eu e você possam adentrar e ser próspero, ter saúde. Deus coloca essa porta para que a gente tenha saúde. Ele nos cura, Ele é um Deus que cura. Cura as nossas almas, cura o nosso cognitivo. Deus cura as nossas doenças físicas, intelectuais, psíquicas, emocionais.
Ele abre a porta para que eu e vocês sejam pessoas saudáveis. Deus, na pessoa de Cristo, abre uma porta que ninguém pode fechar para que nós não venhamos a ser atormentados pelos demônios. Ele nos liberta, inclusive das nossas próprias mazelas e nossos pecados. Ele coloca a porta para que a gente adentre, e aonde a gente adentrar, a gente possa proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Os pés que levam as boas novas, a mente de Cristo em mim e você, para poder falar do amor de Deus sobre as pessoas, e que Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente, e que Ele é um Deus poderoso para mudar qualquer quadro, qualquer situação, e não existe ninguém que possa fechar a porta da cura, libertação e salvação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele abriu a porta e ninguém pode fechar. E Ele fala especificamente com você, comigo. Coloco diante de você uma porta aberta e ninguém pode fechar. Pode adentrar, porque é de Deus. Avança. É tempo de avançar, não é tempo de ficar parado nem pensando. Se você veio buscar uma resposta de Deus, Ele está te dizendo nessa hora. Se você está ouvindo essa mensagem, Deus falando com você através da minha vida, Ele está colocando uma porta aberta e ninguém pode fechar. Simplesmente adentre e creia. Seja crente. Se creres, verás a glória de Deus. Eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Muitos têm negado o nome de Jesus, têm vendido o nome de Jesus, têm negado Jesus mais do que 3 vezes. Muitos têm aberto mão da palavra de Deus por muitas coisas, vantagens, posições, status, dinheiro. Muitos têm traído a Deus por causa de poder. Muitos têm deixado de seguir ou de estar caminhando como discípulo de Jesus por causa da corrupção humana. Mas Ele fala comigo e contigo através das Escrituras, que sabe que ainda estejamos cansados, que ainda estejamos preocupados, cheias de situações adversas. Ele quer que lancemos diante dele as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós, e diz para mim e para ti que Ele conhece e sabe o quanto a gente é limitado, humano e incapaz, mas Ele gera uma fé para que eu e você possa continuar e se esforce guardando a palavra, e a gente guarda essa palavra e nunca negar o nome dele. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e não existe outro Deus fora de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Não negue o nome de Jesus. Podemos negar o nome de Jesus de diversas maneiras, mas Ele diz que sabe que a gente não nega o nome dele. Não sejamos igual aos incrédulos, não sejamos igual os blasfemadores, nem muito menos igual aos escarnecedores que criticam o nome do Senhor, criticam o Evangelho de Jesus, inclusive abusam de pessoas porque elas creem em Deus. Não sejamos iguais àqueles que decidiram não amar a Deus, estão afastados de Deus, e não sejamos igual àqueles que se dizem verdadeiros, mas são falsos, aqueles que caminham buscando seus próprios interesses e vontades. Aqui nessa passagem a gente começa a entender o capítulo então de Isaías, de número 22, e ele vai falar sobre essas situações, e a gente percebe que há uma mudança de reinado, porque existia um rei que não queria nada com Deus e perseguia todos aqueles que estavam querendo caminhar com o Senhor. Ele estava na posição justamente para o benefício próprio, a autoridade instituída, e Deus tinha permitido que acontecesse aquilo, mas o coração corruptível daquele ser humano se voltou para Deus e usou o poder do seu próprio benefício
E nessa passagem, capítulo número 22, vai trazer exatamente a queda desses poderosos que acham que podem tudo, são onipresentes, oniscientes, onipotentes, mas existe somente um que é todo poderoso e tem essas três características que eu falei. Então Deus abate e coloca outro no lugar, destituindo todo o poder, porque Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. Se eu e você continuemos perseverando na palavra, no caminho da verdade, humildes diante dele, não tem quem possa fechar a porta que ele abriu. E não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Então agora começa o julgamento de Deus sobre o que é falso, sobre o que é enganoso, sobre o que é mentiroso. E ele fala sobre sinagoga porque ele está fazendo a comparação com aquelas igrejas que já estavam instituídas nesses lugares, inclusive com a Filadélfia. E ele traz a sinagoga mostrando as questões de porque está reunida, porque está cheia de gente e porque está um aglomerado de pessoas, não quer dizer que seja verdadeiro. Ainda que fale sobre Jesus, ainda que diga coisas a respeito das Escrituras Sagradas, não caminha na verdade. E é exatamente o que acontecia nessas sinagogas. Os judeus falavam tudo que estava contrário à revelação das Escrituras Sagradas e estavam enganando a muitos, e muitos estavam então se judaizando naquela época, fazendo com que o judaísmo adentrasse no cristianismo, e uma confusão religiosa, o sincretismo religioso estava afastando muitos por causa das falsas profecias, do ensinamento errado, e não é diferente nos dias de hoje. Então a gente precisa ver e prestar atenção, porque toda vez que isso acontecer, Deus vai abater e ele vai separar o bode da ovelha. Deus está nesses dias separando o que é verdadeiro e o que é falso. Ele pede para a gente observar o que ele vai fazer com essas sinagogas de Satanás, que muitas vezes se dizem que são crentes, mas não são. São mentirosos, com ensinos heréticos e falsos, apostatando da fé, se desviando da fé e fazendo com que muitas pessoas fiquem afastadas do propósito verdadeiro. E com o julgamento ele disse que farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Então fique despreocupado, porque todos aqueles que se levantarem contra você, se você estiver andando na verdade, já estão abatidos, já caiu por terra, seja como pessoa, como família e como igreja. Então muitos podem se levantar, porque eles vão querer fazer a política da boa vizinhança, é o que ele está vivendo, principalmente nos dias de hoje, que está próximo da volta de Cristo. Então é melhor a gente não tocar, é melhor a gente ser permissível, é melhor a gente deixar acontecer essas coisas, e a gente não vai ficar falando sobre céu e inferno, sobre morte eterna, a gente não vai mais falar sobre o julgamento de Deus e que existe essas coisas. Então vamos comentar sobre outras coisas, vitória, prosperidade, bens materiais, e à medida que os outros vão falando sobre esses itens que eu falei atrás, eles vão se tornando opositores daqueles que estão com a política da boa vizinhança e querendo proclamar um evangelho paralelo, um evangelho falso. Era o que acontecia na época, e é lógico que nos dias de hoje está mais agressivo ainda essas situações, está muito pior, e é lógico que Deus, o próprio Deus, faz com que o mundo reconheça o que é verdadeiro e o que é falso, que as pessoas de bem reconheçam aquele que anda realmente com Deus. Então verás a diferença dos que servem e dos que não servem a Deus. E eles vão cair prostrados. Significa que Deus vai humilhar todos esses num determinado momento. Deus já marcou o dia para lidar com todos esses orgulhosos que estão fazendo tudo de errado e ensinando heresia. Não somente isso, mas aqueles que estão em busca dessas coisas, porque o líder vai ser levantado pelos que estão com motivação errada no coração, e esse próprio bolha, esse próprio ciclo vicioso vai fazer com que pessoas busquem esse líder e esse líder busque pessoas. Eles vão ficar em círculo no deserto e não vão encontrar
Canaã, a terra prometida, muito pelo contrário, morrerão nesse deserto, ainda que estejam prosperando financeiramente. Esse é o contexto aqui, e a gente entende que Deus, Ele reconhece as nossas limitações e fraquezas, mas Ele é o próprio Deus que nos sustenta na palavra, e louvado seja o nome dEle, que até aqui Ele tem nos sustentado. E vai fazer com que eles reconheçam que o próprio Deus nos amou. Deus nos amou antes mesmo de nós amarmos a Ele. Ele entregou o Filho dele para que todo aquele que crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Jesus veio como a personificação de um Deus bondoso, amoroso, mostrando através inclusive de sinais, maravilhas, prodígios e milagres que Ele é um Deus que cura, liberta e que traz a salvação para aquele que crê. Todo que crê não será condenado, mas será salvo. E Ele morre, e ao terceiro dia Ele ressuscita, e agora está à destra de Deus e voltará como um juiz para buscar a amada igreja dele. E é nessa noite que estamos, numa noite de ceia, estamos comemorando a morte e essa ressurreição de Cristo, nosso Senhor, para todos sempre. Amém. Versículo de número 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação ou admoestação com amor, há perseverança, se manter firme no propósito até o final, caminhar em esforço, se mantendo na posição que Deus quer, em meio às dificuldades, problemas e situações difíceis. Isso é perseverar. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele fala que também guardará da hora da provação que está por vir sobre todo mundo. E essa provação ela tem vindo em doses maiores. A gente está vivendo em tempos das dores de parto, está convergindo para que venha a tribulação. Essa tribulação vai chegar e ela vai aumentar a ponto de toda a humanidade sentir que o cumprimento das Escrituras é verdadeiro. Mas lógico que ele fala assim: guardarei da hora dessa grande tribulação. Deus nos tira da grande tribulação que vai vir. Aquele que é de Deus não passará pela grande tribulação, é o que eu creio. Passaremos pela tribulação, mas não pela grande. E essa tribulação que está por vir, e a gente já vê movimentos em todas as nações. A gente percebe situações de conflito e violência, situações de desespero para a liberdade. O povo está clamando por liberdade em diversos países e nações do mundo. Nas Américas, na Europa, na Ásia, Oceania, em todos os locais do mundo, as pessoas estão pedindo paz e requerendo liberdade, mas a única paz verdadeira é a de Cristo Jesus, a paz que Ele dá e não a paz que o mundo promete. A libertação só vem através de Cristo Jesus, ainda que muitos prometam estar livres, mas eles confundem anarquia com liberdade. Para haver liberdade precisa haver também disciplina, e essa disciplina é se manter de acordo com as Escrituras Sagradas, para uma libertação inclusive espiritual. Essa hora da provação está por vir, e ainda agora mais próximo do que antes, muito mais próximo do que antes, para colocar à prova todos os habitantes da terra. Pestes, pragas, doenças, enfermidades, guerras, conflitos, desacordos, tudo isso está convergindo para a implantação de um governo único. E esse governo único, única religião, um único pensamento social, uma única política, inclusive econômica, para ser administrada. E isso vai chegar na face da terra. Está convergindo para a implantação do anticristo.
Mas enquanto o mundo está se preparando para a vinda do anticristo, a igreja está sendo preparada para o arrebatamento. Oh glória! Tudo isso está acontecendo, o Espírito Santo está nos preparando para nos retirar dessa terra e nos colocar na eternidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor, no céu com Ele para sempre. Se você está passando por alguma prova, é sinal que Deus tem cuidado de você para que você possa se achegar mais a Ele e estar mais próximo do Espírito Santo dele, receber revelações mais profundas da palavra. Venho em breve, versículo de número 11, acompanhe comigo. Cristo não diz que vem tardiamente, mas Ele vem rapidamente, assim como um piscar de olhos, como um raio que cruza no céu de este a oeste, como um flash, aquele relâmpago, e apenas no abrir dos olhos, Cristo voltará para buscar a igreja, e a gente não sabe o dia, a hora nem o momento, e esse dia está breve. Então vigiemos para não sermos pegos despreparados. Retenha o que você tem, e o que a gente tem é a palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. O que temos para que ninguém tome a nossa coroa? A coroa da vida, a coroa que vai ser colocada, as pedras preciosas dos galardões das obras executadas nessa terra, não pensando nessas coisas, mas entendendo que isso vai acontecer com todo aquele que Deus separou para a glória e louvor do nome dele. Antes da fundação do mundo, Ele já escolheu a mim e a você para que a gente pudesse guardar o melhor, aquilo que a gente tem, que é a palavra dele, para que ninguém possa roubar a nossa salvação. Então não fique disperso, não adormeça. É tempo de vigiar, orar. É tempo de buscar a Deus com jejuns, orações. É tempo de clamar a Deus. É tempo de estarmos com Deus. Essa é a porta que Ele tem aberto espiritualmente falando. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. E aqui, espiritualmente falando, vai ser uma coluna invisível, mas ela é verdadeira. Nas igrejas existem colunas para poder firmar a estrutura do templo. Ele não está falando em nada estruturalmente físico, mas sim espiritual. E a coluna vai servir de sustentáculo, vai servir de suporte para toda uma engenharia, para um telhado, para um teto, para as paredes, para firmar inclusive o solo, o chão. Deus nos faz coluna, vencedores. Nós somos mais do que vencedores em Cristo, apesar das escassez, das dificuldades, das tristezas, dos problemas, das angústias, das aflições desse mundo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e Ele firma essa profecia em Apocalipse, revelando para mim e para você que nós somos vencedores. E esses vencedores serão a coluna no santuário de Deus. E dali nós jamais sairemos. É uma vida para sempre. Uma parte física e material na qual nós estamos nos vendo aqui nesse momento, e uma outra espiritual, que apesar de nós não vermos e não sabermos exatamente, mas naquele grande dia será tudo revelado. Hoje vemos em parte, mas veremos face a face o nosso Senhor. E de lá nós jamais sairemos. Então Deus deixa a gente experimentar um pouquinho dessa glória. Uma gota dentro de um oceano. Imagine aí os oceanos todos nessa terra, ele pinga uma gota para que a gente possa desfrutar dessa glória, dessa beleza, dessa grandeza, desse amor, dessa graça dele na minha e na tua vida. Escreverei o nome dele, escreverei nele o meu nome, o nome de Deus,
Deus colocará um nome, e Ele já tem, e a gente não sabe, mas nós temos um nome com Ele lá na eternidade. E Ele escreverá o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. E Ele vai trazer a revelação dessa cidade, é a Nova Jerusalém. Não a Jerusalém que aqueles judeus estavam discutindo, brigando e falando a respeito das coisas limitantes do ser humano, mas agora uma palavra profética, algo espiritual. E Ele diz: não se atrapalhe com as coisas dessa vida, não escute aqueles que estão pregando a mentira, não tenha parte com esses que são enganosos e mentirosos, porque eu estou te colocando não na Jerusalém física, humana, não na Jerusalém dessa terra, mas naquela que está no céu, aquela que vai descer dos céus da parte do nosso Deus, e escreverei nele o meu nome para sempre. Deus vai escrever no meu e seu nome, aquele nome que Ele já nos deu para a gente habitar na Nova Jerusalém, na eternidade com Ele, no céu para sempre. Amém. E Ele finaliza no versículo de número 13 dizendo: ei, você que é crente, se você tem ouvidos e você escutou essa palavra, entenda o que o Espírito Santo revelou para a igreja e que é verdade. Creia que essa é uma palavra verdadeira. Creia que ela vai se cumprir, e foi o Espírito Santo que trouxe aos meus e aos seus ouvidos nessa hora para dizer que está consumado e vai acontecer. Apocalipse é uma carta referenciando o presente para aquele que estava escrevendo, que era João, o apóstolo do amor, mostrando coisas do passado que aconteceram, mas reportando a um futuro. Apocalipse é tremendo, porque é um futuro do pretérito. Deus mostrando para a gente algo que vai acontecer, mas que já está consumado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tirando o tempo cronológico, essa palavra já se cumpriu na minha e na sua vida. Se você crê nisso, fica de pé para adentrar nos portais celestiais, porque Deus tem uma porta aberta que ninguém pode fechar. Vamos ceiar. Convido os diáconos, as diaconisas,